Um português, um croata e um suíço entram à conversa para comer na taberna belga. Talvez a melhor francesinha do mundo. Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Bem-vindos a todos a mais um Confé Duplo, um episódio especial em que nós temos um convidado especial para falar de assuntos sérios e menos sérios. Comigo tenho, como é habitual, o pastor Samuel Cunha, da Suíça. Olá, Samuel. Olá a todos. E tenho também comigo o pastor Joca, da Croácia, de Pula e Rijeka. Olá. Olá, Joca. Olá a todos. E Pula. temos também o nosso convidado especial, que é o Pedro Magalhães, da Igreja de Braga, para explorarmos juntos os desafios da liberdade religiosa em pleno século XXI. Olá, Pedro. Olá a todos. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Ora, Aproveito já para agradecer. Eu gosto muito do vosso podcast e para mim é um privilégio estar aqui com vocês e especialmente porque também é a oportunidade que tenho de estar pela primeira vez com um membro da Joca Church. Dá para vocês verem como Isto é é ouvinte muito boa. Isto é ouvinte. É ouvinte dos primeiros episódios da Fecha o Joca episódio. Church. Fogo. Já posso ir dormir feliz. Fogo. Exatamente. O Pedro tem 22 anos, é minhoto, apaixonado pelo tema da liberdade religiosa e não só. Neste momento ele está a tirar um mestrado em Direitos Humanos e a sua dissertação de mestrado é Passado, Presente e Futuro da Liberdade Religiosa em Portugal, Desafios e Oportunidades numa Sociedade Crescentemente Pluricultural. Por isso temos alguém que não só ama, mas que se dedica quase o tempo inteiro a estudar este tema e é um grande privilégio para nós também tê-lo aqui connosco. E nós vamos com o Pedro fazer mais uma ronda do Confé Expresso. Relembro aos nossos ouvintes que o Confé Expresso é uma rúbrica nova em que nós fazemos perguntas e o Pedro tem que responder o mais rápido possível. Pedro Magalhães, mais conhecido como... Magalhães. Frango de churrasco com ou sem piripiri? Com. O defeito que mais te irrita nos outros. Uf. São muitos. Orgulho, talvez. Badminton ou curling? Eu nem sei o que é a segunda coisa, mas por isso vou dizer badminton. Desporto nacional na Suíça. Tu ficas com o badminton. E já que estamos nos desportos, hóquei ou ciclismo? Ciclismo. Cristiano Ronaldo ou Messi? CR7. Jovens por Jesus, ACNAC ou Impacto? Ui, eu não posso responder a isso. Ias criar inimizades? Olha, mas não posso, vamos tirar posso. esta parte, isto vai ficar assim. Pode Claro. ficar. Não, vou responder. Pelo meu amor pela mímica, impacto. Hashtag Team Impacto, muito bem. Próxima, música cristã preferida? Vou dizer perto de Jesus. Livro preferido de 2023? Eu ano passado li pela primeira vez o Grande Conflito e gostei muito. Por isso vou dizer Grande Conflito. Muito bem. Braga ou Vila Verde? Não, vou ter que dizer Vila Verde. Sem contar com Jesus, porque é normalmente a resposta sempre típica. Com que personalidade histórica gostarias mais de falar, se tivesse essa oportunidade? Eu vou dizer o Apóstolo João. Palavra que mais odeias ouvir? Complicado. Tens uma reunião marcada. Chegas 10 minutos antes da hora, chegas à hora exata ou chegas estilosamente atrasado? Vergonhosamente atrasado. Uma viagem que te tenha marcado? A ida com as minhas irmãs e com a Titi à Alemanha, Bélgica e Holanda. Livro preferido da Bíblia? Vou dizer o Evangelho de João também. Ok, temos aqui um adepto da escola joanina. Obrigado, Pedro, por este momento em que mais descontraído, em que pudemos conhecer um bocadinho mais a fundo e de uma forma também informal. E agora vamos passar para a moagem do grão. Bem-vindos agora à moagem do grão. Vamos ter a ocasião de explorar o tema da liberdade religiosa, mas de uma forma um bocadinho diferente. Nós vamos tentar ver este tema sob o ponto de vista das leis que regem e supostamente protegem este direito humano. Vamos passar pelos seus limites, pelos desafios dessas leis
e talvez fazer um bocadinho de futurologia acerca deste tema. E eu gostaria então de começar e lançar esta discussão com o Pedro, fazendo uma primeira pergunta e para dar um pequeno de contexto para os nossos ouvintes que se calhar não conhecem tão a fundo este tema, gostaria de partilhar com todos uma pesquisa que foi feita pelo Pew Research dos Estados Unidos. É um órgão que faz extensamente estatísticas dos mais variados temas, e um dos temas que eles exploraram foi até que ponto a liberdade religiosa é restringida nos diferentes países. Então eles analisam cerca de 200 países diferentes, só para vocês perceberem a magnitude do estudo que é feito, e num dos trabalhos que eles fizeram, eles analisaram a evolução dessa restrição ou ausência dela ao longo de um período de tempo bastante alargado, desde 2007 até 2020. E eu fui procurar sobretudo Portugal e países fronteiros de Portugal, não é? A Europa Ocidental, e gostaria de partilhar então alguns resultados para nós compreendermos uma tendência que pode passar desapercebida, mas que é bastante real. Então, desde 2007 até 2020, Portugal teve um nível bastante baixo a nível de restrições à liberdade religiosa, tanto civis como governamentais, eles analisam os dois, manteve-se bastante estável, e até fiquei surpreso porque de todos os países que foram analisados, Portugal é dos países que têm essas restrições mais baixas. Se nós formos, por exemplo, a Espanha passou em 2007 de restrições baixas, moderado para moderado, quer dizer que houve um aumento. Temos em França que passou restrições moderadas para elevados, novamente um aumento. A Inglaterra, baixo moderado para médio e elevado. Temos a Itália, baixo moderado para moderado. A Alemanha, moderado para moderado elevado. Então, nós temos, nesta pequena faixa geográfica da Europa, nós temos uma tendência, apesar de Portugal ser a exceção, uma tendência em que as liberdades religiosas nesses países têm sido restringidos cada vez mais. E mais uma vez, não só a nível das leis de que o país promulga e coloca em prática, mas também a nível da sociedade civil, quer dizer que a sociedade está menos tolerante a minorias religiosas. E confrontados com este panorama, eu gostava de começar a perguntar ao Pedro até que ponto é que tu achas que legislação pode tornar pessoas como eu, como tu, como os nossos ouvintes, mais tolerantes em relação às minorias religiosas e à liberdade religiosa. Eu tenho uma definição e vou partilhar, e se tu estiveres em desacordo, sente-te à vontade de me corrigir, porque tu é que és especialista da área, longe de mim, porque eu tenho muito apreço por ti que gostas de ler tribunais constitucionais e coisas assim do género. Eu não Não tenho gosto, é qualquer mentira, talento é para mentira. isso. Mas a visão que eu tenho das leis, não é? E mais uma vez corrijo se for necessário, para mim as leis são formas de condicionar o comportamento Uhum, humano, é verdade, mas por outro lado, o reverso da medalha, se nós podemos dizer, tem esta parte de condicionar, mas de alguma maneira elas representam um ideal que se quer atingir, não é? Nós temos um ideal, a realidade não está em conformidade com esse ideal, então nós constituímos leis para, de alguma maneira, condicionar esse comportamento e tentar condicionar a população para esse ideal. É uma definição simples de alguém que é leigo nesta matéria. Não sei se concordas ou não, terás a ocasião de uhum. discordar, mas achas que essa legislação, o facto de termos leis que protegem a liberdade religiosa, leis que de alguma maneira protegem minorias religiosas, que ajudam a tornar essas pessoas tolerantes, mais tolerantes, a população mais tolerante. Porque se for esse o caso, nós vemos uma grande regressão na Europa, que durante muito tempo teve leis bastante liberais nesse ponto, e agora começa a voltar um bocadinho para trás. O que é que tu achas? Eh, sim, em primeiro lugar, eu não sou especialista na matéria, lamento para os nossos ouvintes, mas não sou. Eu também sou assim meio leigo, porque na universidade aprende-se, mas não se pratica. E eu sei qualquer coisa sobre isto, mas ainda muito pouquinho. Ahm, mas pronto, estou aqui para tentar ajudar. Agora, Partilha a tua sabedoria, então, connosco. agora em parte tens razão naquilo que tu dizes, porque de facto
as leis que são aprovadas acabam por espelhar, mais ou menos, aquilo que é consciência de um povo ou que são os objetivos de um povo. Porquê? Porque o povo vota em determinados partidos que supostamente representam aquilo que são as opiniões das pessoas. E No depois caso os português, a partidos. Assembleia depois é que promulga as leis, não é? Sim, exatamente. Portanto, nós votamos não para o primeiro-ministro, nós votamos para eleger deputados para a Assembleia da República e depois são eles que vão fazer as leis. Este não é o termo correto, mas tal como eu disse, eu não sou um especialista, por isso. eh, Também assim fica mais fácil para as pessoas perceberem. Sim. Agora, Exato. e também a realidade é que normalmente os partidos políticos tentam fazer as leis que, apesar de eles não admitirem, levam as pessoas a votarem neles. Isto é óbvio, não é? Portanto, é natural que assim seja. Então tentam fazer leis que, principalmente numa perspectiva mais, não económica, mas em relação aos valores que representam aquilo que as pessoas querem para depois votarem neles. Então, nesse ponto tens razão. Mas, por outro lado, eu também acho que não é o facto de haver uma legislação que protege as minorias religiosas que faz com que a população, que as pessoas sejam mais tolerantes. É como tu Uhum. disseste, eu concordo mais com essa parte, a legislação vai limitar ou restringir certos comportamentos que seriam discriminatórios, porque as pessoas que teriam esses comportamentos sabem que se tiverem esses comportamentos vão sofrer sanções legais e, portanto, condiciona um bocadinho a atuação das pessoas. Por isso, eu não diria tanto que nos locais em que as leis protegem mais a liberdade religiosa que há maior tolerância. Agora, é óbvio que se as leis não protegem a liberdade religiosa, é óbvio também que as pessoas não são tolerantes em relação a esse aspecto. Uhum. É se calhar a questão do ovo e da galinha, não é? Tipo, o que é que vem primeiro? É isso? É um bocadinho isso? Sim, sim, ou seja, por exemplo, no nosso caso em Portugal, nós somos um país que é exemplar na proteção da liberdade religiosa. Portanto, temos leis muito, muito positivas mesmo em comparação com o resto da Europa e com o resto do mundo. E de facto, a população portuguesa não é propriamente intolerante à diversidade religiosa, mas, principalmente no meio rural ou mais no interior, existe ainda uma certa discriminação e preconceito em relação a comunidades religiosas minoritárias. Uhum. Portanto, não é pelo facto de Portugal ser um país que protege a liberdade religiosa através das leis e, inclusivamente, nas decisões de tribunais, que necessariamente a população é mais tolerante. E eu até gostava de vos perguntar se vocês, enquanto eram ainda estudantes, mais jovens, enquanto estavam aqui em Portugal, se sentiram alguma discriminação ou algum preconceito pelo facto de serem de uma comunidade religiosa minoritária, e especificamente ao Roberto pelo facto de ele ser pastor aqui em Portugal, se nas relações que ele tem com a população e com as instituições públicas ele sente algum preconceito, algum. Pronto, vocês perceberam aquilo que eu quero perguntar, saber o que Uhum. é que vocês sentem. Joca, tu sentiste discriminado no colégio adventista, era isso que vais dizer? Oh, No colégio discriminou-te. adventista senti bastante discriminado. Tudo aquilo que era católico que eu queria fazer lá, eles não me deixavam. Ahm, Não te deixavam guardar o não, domingo? mas Tinhas aulas ao domingo? No CAOD? não, Não, tinha não pode ser. desbravadores, tinha Ah, desbravadores. ok. Não, mas agora falando a sério, eu estive há pessoas que sabem disso, não é? Eu estive na universidade, uma universidade pública em Portugal. E tive uma situação em que eu tinha um exame ao sábado, o professor não deixou e a questão teve que ir ao diretor de curso. E foi neste caso a diretora de curso que disse: não, como é lógico, a lei protege-te e por isso a gente vai arranjar aqui uma outra solução, porque o professor não queria fazer. E por isso ele deu-me o exame num outro dia, em que tinha um exame de uma outra disciplina, não o fez com, com uma cara muito, muito contente, mas pronto, mas fez, não é? E isso aconteceu porque, lá está, a lei permitia isso. Eu não vivi tempo suficiente para ter grandes problemas. Estive no 12º ano, um problema por causa de aulas depois do pôr do sol, mas foi logo resolvido com o professor, ou seja, nem sequer precisei de ir a uma instância superior porque o próprio professor entendeu e disse-me, olha, só para tu fazeres mais vais ter que fazer um trabalho sobre um tema específico, de uma certa forma para que toda a gente fique ao mesmo nível. E pronto, ficou ali tratada a coisa. Mas em relação, por exemplo, aos vossos colegas, ou por Isso já é exemplo, outra não sei história. se vocês têm família não adventista. Ah, sim, isso é outra história. Hum. Isso é outra história. Ser adventista em Portugal, para mim, sempre foi bastante complicado, porque ninguém conhecia e o facto do sábado e das carnes, Levítico 11 e não sei o que é isso, não beber álcool,
familiarmente, tendo atenção que parte da minha família vem de Trás-os-Montes e que eram viticultores, é, é difícil, bastante difícil. Sim. Eu tenho uma família, por acaso, quer dizer, do lado da minha mãe, não tem qualquer, ou tem muito pouca ligação à igreja, e nesse caso em particular, por acaso tenho uma família boa porque nunca houve essa questão. Eles sempre souberam respeitar a nossa religião, mas sim, mas olha, dou-te um outro exemplo. Estando aqui na Croácia, eu vejo que é um país em que tem uma legislação, perdão, um bocadinho mais fraca no que toca à liberdade religiosa. Eu encontro muito mais desafios. E mesmo Uhum, culturalmente, mesmo em termos de conversas com pessoas de fora, há uma barreira que me parece a mim maior aqui do que é em Portugal. uhum. Aquele tipo de coisas que eu só estava a dizer, as pessoas não sabem, tipo, as carnes e o sábado e não sei o que, não sei o que mais, não é? Eu, da minha parte, pronto, já estive em França, estou em Portugal. Como jovem, também um bocado da experiência do Samuel e do Joca não era muito diferente dela. Como pastor, a tentar, por exemplo, contactar autoridades civis, apresentando-me como pastor adventista, sim, notei também uma grande reticência. Mesmo uma situação, estou a pensar numa situação, não vou contar porque também não é o mais interessante, Claro. mas foi-me perguntado claramente quem é que nós éramos, mas assim com um tom de desconfiança que certamente não iam colocar ao padre católico da paróquia quem é que ele era, o que é que ele estava ali a fazer e não sei o que, não sei o que mais, não é? Ah, mistura-se, estás a ver? Tipo, acho que aqui em Portugal, e isto comparando com França, acho que aqui em Portugal tenta-se usar a capa do Estado laico para, ok, não, nós defendemos a separação, não há misturas e não sei o que, não sei o que mais, para, por um lado, colocar, neste caso, a Igreja Adventista, mas acredito que não sejamos os únicos Hum, nesse saco, um bocadinho mais distante de, por exemplo, nos pedidos que fazemos de apoio às câmaras e juntas de freguesia, e por aí fora, quando claramente a Igreja Católica tem muitas mais facilidades nesse aspecto, porque tem mais reconhecimento e tem todo esse peso histórico em Portugal, não é? Mas sim, já uhum. tive, já tive vários momentos em que, como pastor, pelo simples facto de tentar estabelecer um relacionamento normal com as entidades civis, sou olhado um bocado de canto por causa disso. Sim, pois eu já esperava um bocadinho as vossas respostas. É natural que em outros países, também países que eventualmente sejam mais conservadores, não sei se é o caso da Croácia ou não, porque eu não conheço, Sim, mas sim. é natural que países mais conservadores haja uma maior resistência. Mas Portugal é um país que, de facto, como eu já referi, tem uma legislação exemplar, mas mesmo assim encaramos desafios. Não estamos num paraíso e para além disso, isso acaba por demonstrar que ainda existe um certo preconceito. Eu também passei por isso, tanto a nível familiar ou de amigos, por exemplo. Eu sou de um meio muito rural. Cresci em Carreiras de Santiago, uma freguesia pequenina de Vila Verde, e Grande na guerra escola. com as carreiras de São Miguel. Grande guerra. Agora não, porque somos União de Carreiras. Por isso, uniu-se as freguesias, agora é tudo em paz. Agora é tudo em paz. Mas, é, mas de facto, bom, a maior parte dos meus colegas era tranquilo. Mas havia sempre aqueles engraçadinhos que eram, então, és da religião dos dentistas, Sim, ou sim. cenas do género, estão a Sim. perceber? Claro. Mesmo, por exemplo, no futebol, eu jogava na fantástica Associação Juvenil de Moura, os meus colegas iam jogar ao sábado e eu não. Mas porquê? Mas o que é isso? Porque é que não podes vir jogar? Ah, Claro. e quer dizer, isso é uma situação normal, mas gera algum desconforto e existe algum preconceito associado. Para terminar, em relação a esta pergunta, por exemplo, também, quando os meus pais, que eram católicos, passaram para a Igreja Adventista, foi muito difícil para o meu avô aceitar, porque, tipo, o que é que a população aqui da Terrinha vai pensar? Foram para essa seita? E em muitos lugares do nosso país, apesar, como eu já referi, da boa legislação que nós temos, as comunidades religiosas são encaradas assim. São Uhum, seitas. uhum. Se nós pensarmos, por exemplo, nos testemunhas de Jeová, se formos questionar uma pessoa ao calhas aqui em Portugal sobre os testemunhas de Jeová, existe uma grande probabilidade de a pessoa responder de uma forma preconceituosa ou em relação a outras comunidades religiosas minoritárias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, também.
E mesmo igrejas evangélicas, ou a nossa igreja, e portanto, Sem falar dos nem. muçulmanos, sem falar dos Sim, hindus, sem falar de todo o resto, não é? Tá, mas eu por acaso só me referi aqui ao meio cristão, mas se Sim, formos para aí, então ainda maiores problemas existem. Sim. sim. E isso até é uma boa ponte para a segunda pergunta, porque eu acho que onde eu estou a viver, na Suíça, é o exemplo exatamente contrário de Portugal. Ou seja, temos uma população muito tolerante em relação à religião, em relação a tudo, na verdade, porque, bom, aqui temos pessoas de todo lado, de todas as religiões, de todas as cores. E em termos das leis, eu descobri recentemente que é muito difícil. Tive uma jovem que está a fazer estudos superiores aqui, que teve um exame que foi marcado para a semana passada, em janeiro. Bom, a gente começou a trabalhar isso antes, fizemos todas as coisas direitinhas, como se deve fazer, e levamos de nega, depois fomos pedir um parceiro jurídico e enviamos esse parceiro jurídico feito por um jurista de cá. Mas eu quando li aquilo, eu estava habituado a Portugal, não é? Pensei que aquilo, bom, a gente damos este documento, isto vai ser feito de betão, não é? Mas comecei a ler e falta suporte de leis, faltam jurisprudências, falta tudo. É mesmo, é mesmo um labirinto jurídico e tanto é que no caso dela não houve solução e um pouco a ideia que foi lançada foi, e se a gente agora fazemos exceção para os adventistas, então vamos fazer exceção também para os muçulmanos para a sexta-feira. Como é que é? Tipo, onde é que a gente para, não é? Não podemos estar a fazer uma escola para cada pessoa. E a minha pergunta é justamente essa, para ti, Pedro, é que nos pudesses dizer um pouco quais são as diferenças que existem aqui na Europa, não é? Temos, já falamos um pouco sobre a legislação portuguesa, se calhar podes até clarificar um pouquinho melhor, porque se calhar há pessoas que se calhar como nunca foram confrontadas com isso e nem sequer têm noção das bênçãos que podem ter em Portugal, nesse aspecto. E depois, como é que funciona um pouco no resto da Europa? Seria Uhum. interessante. Por acaso eu ia referir que, como adventistas do sétimo dia, nós devíamos ter um conhecimento muito maior acerca das dificuldades que outros adventistas passam e também conhecer muito melhor os direitos que nós temos. Que a maior parte da população, e agora até nem falo especificamente dos adventistas, a maior parte da população desconhece Hum. completamente muitos direitos que tem e em específico os direitos relacionados com a liberdade religiosa. Mas mesmo nós, mesmo os nossos membros, acho que os pastores, agora estou a falar para três pastores, mas eu sinto-me à vontade porque tenho um irmão que é pastor, por isso. Os pastores. Tens? Não eh, sabia. Não sabia disso. Olha, se calhar não é, e enganam-nos a todos aqui da família. Durante anos. Vamos lançar aqui um rumor. Ai, ai, ele também diz que eu sou adotado, por isso eu agora lanço esta. Para equilibrar a coisa, mas pronto. Em relação àquilo que estava a referir, pastores, mas a igreja, a direção da igreja, era bom que fizessem mais para que os membros conhecessem e para que, principalmente os jovens, em relação às questões do meio universitário ou da escola, dos testes, das aulas, etc., tenham uma maior noção dos direitos que têm. Portugal, de facto, tem uma proteção da liberdade religiosa muito boa comparada com muitos países europeus que cada vez mais têm limitado ou têm restringido, de certa forma, o direito à liberdade religiosa. Portanto, em Portugal, assim, fazendo uma visão muito superficial e rápida, para além da nossa Constituição, no artigo 41º, consagrar o direito à liberdade de consciência, de religião e de culto, o princípio da separação entre o Estado e as instituições religiosas, que é muito importante para nós, e o direito à objeção da consciência, temos também a lei da liberdade religiosa. E a lei da liberdade religiosa é o ponto fulcral aqui, porque foi uma lei que veio possibilitar uma proteção muito mais ampla às comunidades religiosas minoritárias. E também diminuir um bocadinho a diferença entre estas, ou o tratamento que é dado a estas em relação à Igreja Católica. Apesar de, como o Roberto referia ainda hoje, haver algumas dificuldades, ainda assim esta lei veio consagrar muitos direitos às comunidades religiosas, veio aprofundar a proteção jurídica e também influenciar as decisões judiciais que foram tomadas nesta matéria. Mas antes de passar às decisões judiciais, também queria referir, porque
eu também desconhecia antes de ter entrado no mestrado e antes de começar a pesquisar mais sobre isto, acerca do papel da Comissão da Liberdade Religiosa. A Comissão da Liberdade Religiosa é um órgão independente de consulta da Assembleia da República que tem várias funções na área da liberdade religiosa e várias competências, quero dizer, e uma das principais competências que tem é a possibilidade de realizar queixas formais junto do provedor de justiça relativas a situações em que se entenda que é uma violação da liberdade religiosa. Ou seja, Coisa. imaginemos que alguém não tem a possibilidade de avançar para um processo judicial. Hum. Pode recorrer à Comissão de Liberdade Religiosa e isso é muito positivo. E tem desempenhado um papel importante, não só nestas questões, mas também influenciando ou dando pareceres para a Assembleia da República e para o Governo acerca das melhores decisões a tomar no âmbito da liberdade religiosa e daquilo que eu entendo e daquilo que eu conheço, tem feito um trabalho muito positivo. E eu não sei muito bem qual é a realidade dos outros países europeus, mas não sei se este instrumento existe ou não, mas aqui em Portugal é exemplar. E Só depois, gostava de aproveitar, Pedro, já que estamos a sim, falar sim, neste assunto, que eu tive, pronto, o privilégio de estar a trabalhar em França, não é? Como pastor. Claro que nós, como pastores, estamos mais sensíveis a esta questão da liberdade religiosa do que quando somos, se calhar, membros de igreja mesmo. Porque membros de Hum. igreja nós interessamos quando nos toca a nós, quando toca aos outros. Ah, ok, interessante, mas pronto, não é? Acho que é um bocadinho humano, acho que é o ser humano é assim. Ahm, e eu cheguei e notei uma grande diferença ah, entre a França e Portugal, e nem é tanto a nível das igrejas, claro que há diferenças, não é? Mas a nível da liberdade religiosa, a maior diferença é que a sociedade francesa está mais disponível para conversar acerca desse assunto do que, por exemplo, a Sim, sociedade portuguesa. sinto imenso Eu isso assisti também. o ano passado ao Congresso da Associação da Liberdade Religiosa, não é? Que foi aqui em Portugal, da divisão, uhum, e tivemos um jornalista que apresentou uma parte, esqueci-me do nome dele, mas ele era jornalista da CNN e agora acho que passou para a TVI, bem, não tenho a certeza. E uma das coisas que ele mencionou, porque a área dele de trabalho de jornalista tem sido nos últimos 30 anos, tem sido a parte da religião em Portugal, e quase que num desabafo ele disse a grande dificuldade que é nos canais dos órgãos de comunicação pública, não é? Nesses canais noticiosos e tudo mais, mesmo nas redações, a dificuldade que é de se falar desses assuntos, mesmo quando eles são pertinentes para o tema e mesmo quando há casos que merecem a atenção da sociedade civil, não é? E eu acho que existe em Portugal, nós temos essa riqueza da legislação que nos protege e tudo mais, mas acho que há uma grande ausência de debate da sociedade civil acerca desse tema. Não sei se é propositado, se calhar a parte mais cínica de mim se calhar pensa que talvez seja propositado, talvez não, não sei. Mas eu noto isso, por exemplo, em França, e era esse o ponto para reforçar o ponto que eu estou a fazer, sim, sempre que havia, por exemplo, uma situação que tocasse o religioso, muito facilmente aparecia nos noticiários, muito facilmente se fazia uma grande reportagem. Só para te dar um exemplo, o governo francês, a Constituição francesa, define as religiões aceites ou reconhecidas pelo Estado em cinco: tem o islamismo, tem o protestantismo, tem o catolicismo, pronto, já não me recordo das outras, mas acho que são cinco, se não me engano. E os testemunhas de Jeová levaram até às últimas consequências para poderem também ser reconhecidos sem entrar numa dessas caixas. Durante um período de tempo, isso dominou a atenção dos noticiários em França, coisa que se calhar em Portugal passaria desapercebido, segundo aquilo que esse jornalista disse, não é? Eu não tenho experiência uhum. suficiente. Mas é a Ah, realidade. Prontos, eu acho que se calhar também há, por um lado, uma comunicação social que não se interessa por esse assunto, não é? Que não acho relevante, se calhar, ou Uhum, se nós formos para as teorias da conspiração, se calhar há interesses ou outras coisas também. E por outro lado, nós também temos uma sociedade civil que não se interessa por esses temas também, não é? Se calhar é um bocado como o ovo e a galinha que o Joca falou há bocado, também funcionam neste sentido, o que leva a haver uma ignorância dos direitos que nós temos como cidadãos portugueses, não é? Em relação ao nosso direito da liberdade religiosa. Não sei, pronto, tu disseste que sim, que concordas, mas não sei se sim, queres concordo.
Concordo, Acrescentar? posso. Sim, sim, quero acrescentar. Bom, tinha pensado várias coisas e agora está tá a ser difícil Agora de fugiu. encaixar tudo para. Não, para falar sobre tudo, não me quero esquecer de nada. Em primeiro lugar, eu penso que na sociedade portuguesa existe a ideia de que este é um assunto tabu. Existem alguns assuntos assim, ou seja, há alguns aspectos que na sociedade portuguesa não se fala porque não sei se as pessoas acham que não se deve falar ou não sei. E acho que a religião é um desses assuntos. Um assunto tabu que pronto, cada um tem a sua religião e mais nada. Não se fala, mesmo no debate político, não se ouvem questões relacionadas a isso. E noutros países, parece-me que existe muito mais discurso político em torno das religiões, não sei. Mas Uhum. parece-me a mim. E em Portugal, não. Não se fala de todo. E depois, em segundo lugar, também acho que em relação à comunicação social, de facto não é dado grande destaque a isto e alguns casos, por exemplo, casos que eu até tinha aqui mencionado anotado para depois falar, de acórdãos de tribunal, casos de agenda pública, ou que deveriam ser, de casos estranhos e que não se fala, e eu acho que, para além da questão de ser tabu, porque se calhar não é um assunto que interessa à maior parte da população. Porquê? Porque 80% da população portuguesa é católica e por isso não tem grandes problemas. O que é que lhes interessa saber que os adventistas não podem trabalhar ao sábado e há patrões que implicam com isso e que despedem pessoas? Que é que lhes interessa saber questões relacionadas com muçulmanos, com testemunhas de Jeová Uhum. ou de outras religiões? Não lhes interessa. E depois é um assunto que acaba por não gerar dinheiro. E Uhum. anda tudo também muito à volta do dinheiro. E o que interessa-nos é o escândalo que dá lucro. E apesar de haver situações que, no meu entender, são de facto escandalosas, como isso não afeta a maior parte da população, porque a maior parte da população é católica, pronto, não gera lucro. Eu penso que é um bocadinho por Uhum. aí. Ahm, não sei agora se, se também podemos entrar aqui em teorias de conspiração ou não, se os Claro que partidos podemos políticos, sempre entrar em teorias da conspiração. se os partidos políticos fazem pressão. A verdade é que também a comunicação social, na minha perspectiva, em Portugal, é um bocadinho condicionada por partidos políticos, pelos Por maiores partidos subsídios. políticos, subsídios, sim, e não sei muito bem como colocar isto, mas no sentido de, por vezes, haver algumas pressões, não fales sobre isso. Ou então, se isso não interessa ao debate político, também não interessa falar. O que interessa é falar sobre aquilo que está na agenda do debate político. Hum, E como eu referi, a religião não se fala. Eu acho que se, por exemplo, se isso fosse um assunto que surgisse na política, mais facilmente haveríamos de ver mais notícias divulgadas nos telejornais à noite. Porque existem Uhum. algumas notícias tornadas públicas, mas é nos jornais, online. Existem tantos casos que eu acredito que a maior parte das pessoas não conheçam, mas que seria muito interessante as pessoas saberem. É uma claro. pena. Pedro, e já que estamos a falar aqui também de partidos políticos e a Europa, e como é lógico, eu também vivo numa outra realidade, tendências é que tu achas e que observas na Europa neste momento que eventualmente podem afetar significativamente a liberdade religiosa? Por exemplo, sem querer entrar muito na política, mas há uma certa facção da política que fala muito contra determinados grupos religiosos, também são grupos religiosos, Uhum. e sobre sobretudo a matriz cristã, por exemplo, das nossas sociedades, não é? E eu apesar de ser cristão, eu normalmente quando ouço a matriz cristã fico sempre com um bocadinho de desconforto, porque me leva a ponderar em relação a quais serão os perigos se um desses partidos chegar ao poder, o que é que isso significa precisamente para a questão da liberdade religiosa. Não sei o que é que tu achas, se tu concordas comigo, se tens outros pontos de vista, mas que tendências é que tu vês na Europa que possam eventualmente afetar ou positivamente ou negativamente a questão da liberdade religiosa? Tocaste aí num dos assuntos que eu já tinha pensado falar acerca desta questão. Inevitavelmente vão surgindo novos desafios à medida que o tempo passa, Hum, relacionados com a liberdade religiosa, até porque a religião é algo volátil. Não sei se é a melhor palavra, mas é algo que se vai alterando com o tempo. Nós temos assistido ao surgimento de novos fenómenos religiosos, novas formas de praticar religião. eh, e,
e, portanto, há sempre desafios novos a surgirem. Eu selecionei aqui algumas questões que nesta parte eu gostaria de falar sobre os desafios que surgem. Em primeiro lugar, a questão da discriminação e do preconceito, que é algo que sempre existiu, sempre vai existir, mas exatamente com o extremar de posições políticas que nós temos assistido e que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais evidente em todo o mundo, não falo só em Portugal ou na Europa, em todo o mundo, eh, existe também o perigo de aumentar a discriminação religiosa. E isto em relação a dois fatores. Uh, Portanto, em primeiro, ou de dois pontos de vista. Por um lado, em relação às pessoas que são crentes, haver uma discriminação ou um preconceito em relação às pessoas que ainda acreditam nessas historinhas da Bíblia ou nas historinhas da religião que for. Não é só da Bíblia, é do Islão, enfim. Também tem surgido e existe esse preconceito. E por outro lado, com um extremar de posições políticas numa outra vertente. Também existe uma discriminação ah, contra quem é membro de comunidades religiosas minoritárias. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Contra quem não é ou quem não aceita a religião maioritária. Porque é esquisito. Isto tem sido intensificado. E reparem que o que fica aqui no meio são as confissões religiosas minoritárias. Porque de um lado há uma pressão sobre aqueles que são crentes e do outro lado há uma pressão sobre aqueles que não aderem à religião que todos, entre aspas, têm. E cada vez E, tem ficado mais assim. Diz, Roberto. e depois eu acho que tu agora estás a tocar num ponto que é interessante, que é quando existe muita polarização ou um estado de tensão muito elevado numa sociedade, as minorias religiosas são o elo mais fraco por onde muitas das vezes a violência ou outros tipos de discriminação e restrição e por aí fora acontecem porque, sendo muito minoritários, porque é religioso, isso leva-os a estar num ponto de fragilidade fora do normal Sem do que dúvida. outros grupos. E aqui, especificamente na Europa, isso assiste-se. Porquê? Porque a Europa é um continente que durante muitos anos teve uma presença muito forte da Igreja Católica, que queiramos ou não, até mesmo historicamente, o Papa, eh, o Estado Papal está inserido dentro da Europa, o Vaticano. Houve sempre uma grande influência do Papa. Isso é natural, ou seja, não é porque nós temos outra religião. Eu acredito que as pessoas católicas também entendam isto. Portanto, influencia mesmo a política, influencia tudo. E como há muitas outras coisas que influenciam naturalmente. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Por um lado, existia uma maior força da principal religião, da religião católica apostólica romana, e depois, a partir de certa altura, tivemos o inverso, que é domínio por parte do ateísmo. Por exemplo, nos Estados Unidos ou na América, isso não se assiste. Há um maior equilíbrio entre comunidades religiosas minoritárias ou as várias comunidades religiosas e o ateísmo. Aqui na Europa, o ateísmo é muito mais forte. Pelo menos eu tenho esta ideia. E depois, lá está. O que é que sobra aqui no meio? São as comunidades religiosas minoritárias que vieram, a sua grande maioria, de outros continentes. Por exemplo, a nossa igreja tem a sua origem nos Estados Unidos da América. Existem outras igrejas também, ou do continente americano, ou então de tradições do continente africano, dos muçulmanos, portanto, em relação ao islamismo que veio, portanto, não surgiu aqui na Europa, surgiu na Península Arábica, ou outras tradições que surgiram na Ásia e regiões. Portanto, aqui no meio deste jogo, se é que assim podemos dizer, as comunidades religiosas minoritárias ficam um bocadinho mais para trás. Mas existem outras questões que eu acho importante pontuar. Em relação a isto, também a falta de existência de uma efetiva liberdade de expressão. Porquê? É verdade que a liberdade de expressão está consagrada e é amplamente defendida na grande maioria das constituições do mundo e aqui na Europa especificamente, mas ultimamente, e nota-se que a liberdade de expressão está muito relacionada com a liberdade de religião, porque é a possibilidade que nós temos de expressar as ideias naquilo que nós acreditamos. É importante ter noção desta relação. Ultimamente, esta liberdade encontra-se um bocadinho ameaçada por uma cultura de cancelamento. Ou seja, ela está protegida pela lei, mas socialmente existe uma grande pressão sobre opiniões menos consensuais.
O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, Ou que eh, sejam em- consideradas provocatórias, não é? Talvez. talvez, ou seja, muitas vezes as pessoas são desrespeitadas pela opinião que têm, algo que não devia acontecer. E, por exemplo, nós podemos ligar isto à religião, porque a religião afeta-nos necessariamente na nossa cosmovisão, na nossa forma de ver o mundo. Pegando, por exemplo, no assunto, do aborto. Eu, por exemplo, sou contra o aborto. Se eu disser isto descaradamente, por assim dizer, na universidade, há muitas pessoas que, antes de sequer saberem quais são as razões que me levam a ter esta posição, quais são os argumentos que sustentam esta posição, vão-me julgar, criticar e colocar de lado como um radical ou como uma pessoa estranha. Bom, por um lado sim, por outro lado não, porque na internet agora as pessoas dizem aquilo que querem porque estão protegidas pelo ecrã. Mas fisicamente, ou seja, no espaço público físico, as pessoas às vezes sentem-se um bocadinho constrangidas em expressar a sua opinião real, por causa desse medo que advém da cultura do cancelamento, de esta pessoa tem esta opinião, por isso eu nem conheço a pessoa, mas esta pessoa é X ou Y. Esta pessoa é maluca, esta pessoa é. Entendem? Isso é um problema que eu acho que cada vez mais eu não me sinto à vontade, se calhar em certas situações, em certos ambientes, para expor as minhas opiniões pessoais. Aquilo que tu Eh, pensas realmente, não é? Determinadas opiniões, ou se coloco assim muito, entendem, com muito cuidado, que é para não chocar ninguém. E eu falei da questão do aborto, mas existem muitas outras questões. E eu acho que isso é um problema muito, que tem crescido cada vez mais e que é, é preciso termos atenção, porque isso é muito preocupante. Há um tema que é forte agora aqui na Suíça, que é a questão da proteção de dados. Ou seja, saiu uma lei muito forte em setembro do ano passado e agora estamos a ter todas formações, secretários de igreja estão a ter formações, não podemos ter listas de nomes de pessoas ou tempo, podemos ter, mas com determinadas características. As listas de membros que nós temos que se encontram, por exemplo, no Google Docs têm que ser tiradas porque têm base nos Estados Unidos, e tem que ser numa base suíça. E isto lança toda aqui uma nova questão em relação aos desafios que a tecnologia traz em inúmeras áreas, não é? Mas uma das coisas que se fala aqui é em relação às nossas interpretações proféticas, em relação a uma possível lei dominical, se as pessoas tiverem todas acesso aos nomes das pessoas, como é que não é. E eu queria te fazer aqui uma pergunta assim mais aberta, que é quais são os perigos possíveis derivados dos avanços tecnológicos, aquilo que consta à liberdade religiosa. Ou seja, nós dei aqui um exemplo que é fresco, que é de cá, não tem exatamente a ver com liberdade religiosa, mas que impacta diretamente a igreja e que para alguns poderá ter um importante papel no futuro. Vês alguma coisa neste momento que tenha um impacto direto naquilo que nós defendemos, na nossa liberdade? O que é que tu achas, Pedro? Pronto, é assim, são assim duas questões misturadas que eu vou tentar separar para ser mais fácil para mim. Em relação à questão da lei dominical, que é o maior receio de todos os adventistas, mas eu acho eu vejo isso como algo benéfico. Quando sair, eu vou ficar todo feliz, tipo, Jesus está quase a voltar, vamos lá, já falta pouco. Mas parece que a maior parte do povo tem medo, pá. Eu, como Mas pastor, em não tenho relação a problema isso. nenhum. Acho que nunca me vão obrigar a trabalhar em determinados dias, por isso. Epá, Muito bom, a muito mim já bom. me obrigam a trabalhar ao sábado, por isso não sei. Em É o que relação a estas importa. pessoas. Tens que pensar na tua carreira, então. Tens que pensar muito seriamente nisso, meu. Mas pronto, em relação a isso, por um lado, eu olhando para o quadro legal que nós temos hoje, quase diria que não, isso é impossível de acontecer. Porque nós temos um quadro legal em todo o mundo, não estou a falar só eh, em Portugal, mas mesmo nas declarações universais, que protege a liberdade religiosa. E parece quase impossível que algum dia isso venha a acontecer. No entanto, temos que estar cientes que estes direitos que nós temos consagrados não são assim tão seguros, por assim dizer, talvez este não seja o termo certo. E durante a pandemia de Covid-19 nós vimos inúmeras violações de direitos fundamentais, por exemplo, liberdade de circulação, liberdade de reunião, e isso influencia naturalmente a liberdade religiosa, Hum. ainda que temos de ter consciência que existem
eh, ou seja, existiram razões para isso, tem que haver uma ponderação de direitos, defesa do direito à saúde, etc. Mas isto é para nós entendermos que quando estamos num momento de crise ou quando estamos numa situação de emergência, ou até mesmo quando está lucro envolvido, e no caso da inteligência artificial há esta questão, é muito fácil os nossos direitos fundamentais serem colocados de lado. E portanto, temos de estar cientes que a qualquer momento aquilo que nós tomamos como seguro deixa de o ser. E de facto, agora que, pela forma como tu expuseste a questão, Samuel, de facto, nós hoje em dia temos de ter a noção que os nossos dados, as nossas preferências, os nossos segredos não são, ou seja, não são segredos, porque as empresas tecnológicas têm acesso aos nossos dados, às nossas preferências, sabem aquilo que nós queremos ouvir, sabem aquilo que nós gostamos e muitas vezes esses dados são comercializados. E, portanto, isso é preocupante no âmbito da liberdade religiosa, mas não só. Ou seja, em Claro. relação a muitos outros direitos fundamentais. Hum. E nós temos de ter essa noção, ou seja, hoje em dia existem problemas relacionados com a inteligência artificial e existe dificuldade em regular, através da legislação, a forma como ela é utilizada. E esses problemas depois interagem diretamente com a nossa liberdade de pensamento, porque o conteúdo que é colocado à nossa frente é escolhido, influencia-nos e, queiramos ou não, acaba por condicionar a forma como nós pensamos, as nossas decisões, as nossas opiniões e acabam por ser também uma invasão à nossa privacidade. Ou seja, se uma empresa com muito dinheiro tiver a possibilidade de comprar os nossos dados, pode ter acesso ou pode saber as nossas crenças, ou seja, as nossas opiniões pessoais, as nossas crenças, e isso pode influenciar necessariamente, primeiro, o nosso direito de reserva, porque todos nós temos o direito de que ninguém saiba a nossa religião, as nossas crenças, Uhum. e por outro lado, acabam por ter uma informação valiosa nas mãos para nos vigiar ou controlar, se quisermos entrar um bocadinho mais nesse ponto. Eu acho, sinceramente, pelo menos por enquanto, que isto é tudo mais uma questão económica ou financeira relacionada com dinheiro, com conseguir as nossas informações para colocar as publicidades certas para nós irmos comprar, para haver mais lucro. Mas não sabemos até que ponto, a certa altura, não sejam mesmo os Estados a quererem ter o acesso aos nossos dados pessoais para controlarem eleições ou para controlarem aquilo que nós, ou perceberem aquilo que nós pensamos, quais são as nossas crenças, quem é cada religião A ou religião B. Rapidamente isto em pequenos passos, por razões que nós neste momento não compreendemos, pode acontecer. Não aconteceu do lado do governo necessariamente, mas, por exemplo, há casos por esse mundo fora, no Reino Unido, nos Estados Unidos, de campanhas políticas que utilizaram esses dados e que tornaram muito mais eficaz a mensagem que queriam passar, não é? Sim, sim. Um aspecto que eu acho também é importante, que é o avanço tecnológico é tão avançado, anda tão rápido, sobretudo com o IA agora, que a legislação não tem capacidade de resposta em tempo útil, porque quando eles criam uma lei para limitar ou restringir um comportamento abusivo dessas empresas, ou do Estado, ou de quem for, pronto, já a tecnologia avançou de tal maneira que isso já é completamente redundante e não afeta minimamente as intenções, não é? Como foi no caso Uhum. do escândalo da Facebook com a Cambridge Analytica, em que manipularam eleições graças a essa informação. A legislação está sempre a tentar apanhá-los e eles estão sempre a fugir a uma velocidade cada vez maior. Quer dizer que a Uhum. distância é cada vez maior também. Bem, Pedro, eu tenho uma última questão para te colocar, que é relacionada com o papel da nossa Igreja no meio de todo este tema da liberdade religiosa, não é? Portanto, tu sabes, de certeza também como eu, que nós sempre fomos muito ativos na defesa da liberdade religiosa, até ao ponto de criarmos uma associação internacional, que creio que a maior parte dos nossos ouvintes eventualmente conhecerá, que é a Associação Internacional para a Defesa da Liberdade Religiosa, que está presente eu posso estar enganado, mas mais de 180 países, se não estou em erro, pelo mundo fora, não é? Que papel é que tu achas que a nossa Igreja pode ter a desempenhar nesta questão da liberdade religiosa, sobretudo tendo em conta alguns dos desafios que tu já mencionaste?
E se quiseres falar eventualmente mais alargado do cristianismo em geral, não necessariamente da Igreja Adventista, do cristianismo em geral, o que é que tu achas? Qual é o papel que nós poderemos aqui desempenhar? É assim, é verdade, como tu já referiste, que hum, tanto a nossa igreja, a nível institucional, tem contribuído muito, mas muito mesmo, para a proteção da liberdade religiosa. Seja com a associação que tu referiste, seja através de outros programas e eventos que promove e que de facto procuram promover a liberdade religiosa, o diálogo interreligioso, que é muito importante. E também, não só a Igreja Adventista, existem outras comunidades religiosas que se esforçam por isso e que têm contribuído em muito para isso. Mas eu nesta parte, em relação a esta pergunta, eu gostaria de abordar um bocadinho acerca desta questão que me foi colocada, acerca do papel que cada um de nós deve ter para promover a liberdade religiosa. Porque muitas vezes nós falamos como adventistas, cristãos, que somos a favor da liberdade religiosa e pronto, etc. Mas muitas vezes também temos preconceitos. Eu sinto muito isso na nossa igreja, principalmente aqueles membros mais tradicionais, não sei, de terem preconceitos em relação a outras comunidades religiosas minoritárias. Preconceitos também, não são minoritários, preconceitos em relação à Igreja Católica, em relação aos membros da Igreja Católica, que ainda é pior, em relação a outras comunidades que referem-se a elas como comunidades estranhas, aí temos de ter cuidado, porque eles só andam atrás do lucro, ou porque eles têm opiniões que nós não podemos aceitar, e este tipo de comportamento, apesar de, pronto, é normal, nós temos de ter cuidado sempre na nossa vida com as situações que enfrentamos, mas este tipo de perspectiva acerca ou desconfiança constante em relação às outras igrejas não é benéfico, não facilita em nada. E a nível institucional, não sei se é bem a nível institucional, porque eu acho que institucionalmente a Igreja Adventista até se relaciona muito bem com outras eh, religiões ou com outras crenças religiosas minoritárias, mas seria bom que localmente as igrejas conseguissem desenvolver programas com outras religiões ou com outras comunidades religiosas. Eu acho que isso seria muito benéfico para todos, porque para a população que desconfia da religião vê, olha, adventistas e evangélicos juntos numa programação a falar sobre o amor de Jesus. Eu sei que isto é impensável para a maior parte dos membros da nossa igreja, mas isto seria muito positivo, muito mesmo. Nós conseguiríamos chegar a muitas mais pessoas e era um testemunho enorme. Portanto, eu deixo um apelo aos nossos ouvintes para se envolverem, para não terem medo ou vergonha de visitarem outras igrejas. É muito positivo, eu mesmo quero fazê-lo mais. E de convidarem essas pessoas de outras comunidades para virem à nossa igreja e desmistificar um bocadinho aquilo que é a religião do outro. Eu acho que isso seria muito importante. Eu acho que é o ponto que nos falta, principalmente aqui em Portugal. Eu não sei, as realidades nos outros países, mas acho que era mesmo aquilo que nos faltava para mostrarmos que a Igreja Adventista é uma igreja aberta. E pronto, e era isso. Vou-me calar que já falei muito. Excelente comentário final, hein? Mas foi muito bom comentário, muito bom mesmo. E até nós como pastores até devíamos pensar mais nisso também. Mas o tempo já é pouco para visitar as nossas, quanto para visitar as dos outros. Bem, deixa-me Isso só foi uma dizer. pastora essa frase, meu. Isto devia ficar no Essa E é a podcast. vai ficar, realidade, vai essa é a ficar. realidade. Vai Mas olha, ficar. Roberto, esta semana já é a segunda pessoa que me diz que devíamos se calhar promover, organizar uns eventos e não sei o quê na minha igreja. A primeira foi no Conselho de Igreja, por isso eu estou a tomar isto como um sinal. Vou ver, Pronto, olha, vou avança. ver. É o espírito a guiar-te. Mas, tipo, Roberto, tu aí tens contacto com alguém das outras denominações ou zero? Estou a pensar. Também estou aqui há relativamente pouco tempo, mas sim, zero. Ok. Até agora. Tu, Joca, tu tens, já disseste num episódio, não é? Que tens. Sim, eu tenho. Nós temos ainda agora, esta semana, tivemos que apresentar o nosso relatório à nossa igreja local e fizemos questão de mencionar isso. Fizemos questão de mencionar algumas das atividades nas quais estivemos presentes, quer eu e bem, normalmente vamos juntos, não é? Mas quer eu, quer a Doroteia, e temos contactos bons não só com a Igreja Católica, mas com outras denominações. Queremos é tornar eventualmente, aliás, surgiu, lá está mais uma vez, surgiu essa ideia de tornarmos
esta relação, se calhar uma relação um bocadinho mais frutífera, fazer alguma coisa em conjunto, exatamente aquilo que o Pedro estava a mencionar, sem tirar nem pôr. Ok. Mas é muito diferente daquilo que acontecia em França. Ou em França fazia parte de uma pastoral protestante, Claro. fazia-se algumas atividades e tudo mais, mesmo a nível administrativo. A administração da igreja havia essa intenção de encorajar os pastores a fazer isso, mas aqui em Portugal ainda não encontrei, não existem as estruturas que existiam em França, estás a ver? Tipo, eu chego e eu não tenho lista de contactos de quem está, pronto, né? Nem padres, nem pastores, nem nada do género. E depois é a iniciativa de cada pastor, e como nós estávamos a falar ao início, quem trabalha tem sempre montes de coisas para fazer, por Sim, isso, sim. estás a ver, quando não há um incentivo mesmo da própria instituição para fazer isso como pastor, depois é difícil de tu te Deixa-me organizares para só, fazer isso uma prioridade, porque há outras coisas também que são claro. prioritárias e acaba por Não, ficar. eu compreendo perfeitamente. Eu faço das tuas as minhas palavras, mesmo tendo algum contacto. Eu só queria dizer uma cena, Joca, que é muito simples, Uhum. que é, se calhar para os membros que estão a achar que aquilo que a gente está a dizer, os membros, se calhar os ouvintes que estão a achar que aquilo que a gente está a dizer é um pouco chocante, ela não é que defende isso justamente. Quando nós vamos para uma nova cidade, nós pastores, nós deveríamos procurar os pastores das outras igrejas e conversar com eles e criar amizades e Sim. assim. Ou seja, não é assim tão mirabolante como pode parecer para algumas pessoas. Joga força, Uh, peço desculpa. Eu queria só acrescentar que aqui também é uma situação fora do comum. Na realidade croata, aquilo que temos aqui em Rijeka é completamente fora do comum dentro da Igreja Adventista, mas também é fora do comum porque Rijeka é uma cidade muito específica no que toca à questão da liberdade religiosa e do diálogo interdenominacional e interreligioso. Portanto, a própria cidade é algo que as estruturas foram criadas há anos e anos e anos para isso acontecer. E então, quando nós chegamos, houve alguém, o novo pastor que estava cá antes, passou-nos a informação e nós damos continuidade. Mas eu sei de muitos dos meus colegas por essa Croácia fora que não têm contacto nenhum, porque também não há essa abertura do outro lado. Portanto, só queria dar essa chega. Caros ouvintes, é que chegamos ao fim do nosso episódio, onde nós pudemos abordar um bocadinho mais acerca da liberdade religiosa. Certamente se aperceberam que isto é um tema que tinha ainda muita coisa para ser dito. Por isso, se quiserem acrescentar qualquer coisa, não hesitem a colocar na nossa caixa de comentários. Gostaria de vos convidar também a seguirem o nosso programa, não só no YouTube, como no Spotify, como qualquer plataforma de podcasts que vocês utilizem. Fiquem atentos, estes confés duplos saem de forma aleatória, sem qualquer regularidade pré-definida, por isso têm que estar duplamente atentos a quando é que eles saem. E quanto Lá à está a nossa café da. programação normal, o Confé com Leite normal, ele sai sempre no primeira sexta-feira do mês. Da nossa parte é o nosso adeus, boas leituras, boas audições e que Deus vos acompanhe.